Em abril, durante suas operações no Mar Vermelho contra o grupo iemenita Unsa-Ullah, mais conhecido como Houthis, os Estados Unidos da América sofreram inesperadamente a perda de uma aeronave Força Aérea 18E Super Hornet. Segundo relatos, o avião estava sendo rebocado pelo porta-aviões classe Nimitz United States Ship Harry S. Truman por meio de um trator de reboque quando o enorme navio mudou repentinamente de curso, fazendo com que o trator de reboque perdesse o controle. O trator de reboque e o Força Aérea 18 caíram no oceano. A curva brusca que fez um jato de 60 milhões de dólares cair no mar teria sido uma manobra evasiva para evitar um ataque de míssil ou drone dos Houthis. Agora, não há evidências de que, apesar de terem fortalecido muito suas capacidades antinavio na última década, com muita ajuda do Irã, os Houthis realmente tenham capacidade de atingir com sucesso e causar grandes danos, ou até mesmo afundar uma embarcação tão poderosa quanto um porta-aviões dos Estados Unidos da América. O Truman conseguiu evitar o ataque, afinal, embora a um custo sério, tanto financeiro quanto de reputação. Mas o incidente levantou uma questão contínua que diz respeito à própria essência do poder militar dos Estados Unidos da América. Na era dos drones, mísseis hipersônicos e vigilância constante, este é um símbolo da dominação militar dos Estados Unidos da América e provavelmente seu equipamento mais caro, agora obsoleto. Esses navios gigantes, antes símbolos de poder, agora são apenas enormes caixões flutuantes? É uma pergunta importante, pois os Estados Unidos da América estão atualizando sua frota de porta-aviões por 120 bilhões de dólares. Então vamos investigar se as alegações têm algum mérito. A resposta pode te surpreender. À primeira vista, é justo perguntar se os porta-aviões estão obsoletos, afinal eles existem há muito tempo. As marinhas vêm construindo navios capazes de transportar aeronaves há mais de um século. O Rochot, primeiro porta-aviões construído para essa função, com 168 metros, estreou em 1922 na Marinha Imperial Japonesa. O Rochot possuía as características clássicas de um porta-aviões ainda presentes atualmente. Ele tinha uma ilha elevada para dirigir as operações de voo, cabos de parada para recuperar aviões em pouso, um vasto hangar para armazenar e manter as aeronaves e elevadores para transportar aviões e armamentos do hangar abaixo até o convés superior. Mais importante ainda, ele tinha um convés de voo de comprimento total, uma superfície simples e plana que se estendia da proa à popa, oferecendo funcionalidade semelhante à pista de um aeródromo convencional. Durante a Segunda Guerra Mundial, porta-aviões eram usados pelos Estados Unidos, Reino Unido e já eram indispensáveis nas operações de guerra dessas três nações. A bordo, caças biplanos, aviões de reconhecimento, lançadores de torpedos e os temidos kamikazes usados em Pearl Harbor permitiram que essas marinhas atuassem longe de suas fronteiras, em uma variedade de teatros de operações. Antes do advento do porta-aviões, o couraçado dominava os mares, mas essa era, sem dúvida, chegou ao fim com a destruição de grande parte da frota de couraçados dos Estados Unidos em Pearl Harbor. Porta-aviões operavam a centenas de quilômetros, além do alcance dos maiores canhões antinavio. Isso permitia aos porta-aviões combaterem a distâncias bem maiores que os couraçados, aumentar o poder de fogo contra o inimigo sem entrar no alcance dos canhões e atingir alvos mais distantes. Durante a famosa Batalha de Midway, em junho de 1942, travada quase só com porta-aviões, ficou claro que a era dos navios de convés reto havia começado. No entanto, não demorou muito para que críticos começassem a prever seu fim, especialmente devido ao desenvolvimento de armas nucleares, motores a jato e mísseis guiados. Esses avanços tornaram os porta-aviões alvos mais fáceis e difíceis de defender. E era apenas uma questão de tempo até que eles acabassem no fundo do mar, com bilhões de dólares e milhares de vidas perdidas. Era assim que a história era contada. Meio século depois, ouvimos refrão semelhante atualmente. A Ucrânia mostrou que drones aéreos e navais baratos podem ser eficazes contra forças navais maiores. No início de 2024, drones navais Magura da Ucrânia afundaram o navio de desembarque russo Seizer Kunikov e o patrulha Sergei Kotov. Em maio de 2025, a Ucrânia informou ter destruído um radar russo Neva e depósitos de suprimentos em plataformas de gás no Mar Negro com um ataque coordenado de drones aéreos e navais. Esses e outros incidentes forçaram a antes exaltada frota russa do Mar Negro
a recuar para águas mais seguras, bem mais longe da Ucrânia, na costa russa do Mar Negro. Comparar um velho barco patrulha ou navio russo a um porta-aviões dos Estados Unidos da América é como comparar um quadriciclo a uma Lamborghini. Como veremos, seriam necessárias dezenas de maguras para arranhar um porta-aviões dos Estados Unidos da América e talvez milhares para causar dano sério. O uso de drones marítimos pela Ucrânia mostra como a tecnologia moderna está mudando as ameaças enfrentadas pelos porta-aviões. Existem armas ainda mais perigosas que drones marítimos nessa equação. Além de seus arsenais nucleares estratégicos, acredita-se que Rússia, China e Coreia do Norte possuam ogivas nucleares táticas, menores e menos potentes, mas ainda capazes de desativar ou afundar um porta-aviões com um ataque direto em uma área crítica. Além disso, a China, em particular, vem desenvolvendo armas especificamente para serem usadas contra porta-aviões dos Estados Unidos. Um míssil que recebeu bastante atenção, especialmente da própria Marinha dos Estados Unidos, é o míssil antinavio chinês DF-21D. O DF-21D é um míssil de médio alcance com alcance superior a 2.100 km e sistema de orientação inercial preciso. O míssil tem 10,6 metros de comprimento, com um diâmetro de 1,17 metros e possui um peso de lançamento de 14.700 kg com uma carga útil de 600 kg. O lançador desse míssil nuclear é móvel por estrada, permitindo disparar e mover-se rapidamente. Ele também utiliza combustível de propelente sólido, que é mais eficiente do que mísseis movidos a combustível líquido, os quais exigem tempo para serem abastecidos. É o tipo de arma que a Marinha dos Estados Unidos da América leva a sério, especialmente porque a China vem testando-a em alvos simulados desde pelo menos 2014. Recentemente, a China posicionou o lançador DF-21D no deserto de Gobi e disparou 2 mísseis em exercício militar para simular a destruição de um porta-aviões. E há também outras novas armas anti-porta-aviões. Durante seu grande desfile militar para celebrar o 80º aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial, em outubro, a China exibiu novos mísseis antinavio chamados IPATSG 15, IPCUMBIZT 17, IPTRIZT 19 e PUS-ITCC 20. IJ significa INDI, que se traduz como golpe de águia. Esses mísseis foram projetados para atingir o coração e a alma dos Estados Unidos da América, simbolizados pela águia. Ainda não se sabe muito sobre essas armas, mas especialistas especulam que provavelmente são ramjet ou scramjet. Projéteis hipersônicos manobráveis podem não ser interceptados pelas defesas aéreas dos Estados Unidos da América. As defesas aéreas e navais dos Estados Unidos da América também ainda não foram testadas em combate contra o míssil antinavio mais avançado da Rússia, o supostamente hipersônico Zircon. E se acabar se confirmando que o Poseidon, o drone subaquático furtivo movido à energia nuclear e capaz de transportar ogivas nucleares, faz o que o presidente russo Vladimir Putin afirma que ele pode fazer. Teoricamente, ele poderia se aproximar das áreas críticas de um porta-aviões e detonar uma ogiva nuclear tática, causando efeitos devastadores. Essas ameaças emergentes levaram ao aumento recente das alegações de que porta-aviões estão obsoletos. E assim, o programa de 120 bilhões da classe Gerald R. Ford é um gigantesco desperdício de dinheiro. Alguns defenderam priorizar outros investimentos ao invés de grandes projetos navais, como os 10 porta-aviões da classe Ford, que custam cerca de 13 bilhões cada um. A Marinha dos Estados Unidos da América deveria priorizar drones navais e novas tecnologias, bem mais baratas. Embora esteja aumentando anualmente, o orçamento para esses itens ainda é insignificante. Já o afundamento de um porta-aviões classe Nimitz, com suas aeronaves e equipamentos, representaria uma perda de centenas de bilhões de dólares e até 6.000 vidas. Quão perigosas são essas novas ameaças? Os porta-aviões dos Estados Unidos correm perigo mortal de serem gravemente danificados, se não afundados? A resposta curta é não. Segundo um técnico de um porta-aviões dos Estados Unidos da América, ainda é o lugar mais seguro para se estar. Mais seguro do que em casa. Existem várias razões para isso. A primeira é devido ao seu tamanho e peso enormes. 100.000 toneladas e capacidade de atingir mais de 30 nós, 56 km por hora.
Mesmo com ajuste de orientação em voo, realmente não é fácil para mísseis que se movem em velocidades supersônicas ou hipersônicas atingirem um alvo em movimento, como foi comprovado durante o incidente com os Houthis mencionado anteriormente. Apesar do grande tamanho, porta-aviões dos Estados Unidos da América conseguem realizar várias manobras evasivas rapidamente, se necessário. O próximo desafio para um ataque seria superar o fato de que um porta-aviões dos Estados Unidos da América não é indefeso. Na verdade, ele tem as defesas mais completas de qualquer sistema militar do mundo. Os porta-aviões classe Nimitz dos Estados Unidos da América possuem o sistema Phalanx e foram atualizados com os mísseis evoluídos Sea Sparrow e Evolved Sea Sparrow Missile e Rolling Airframe, RAM, conjuntos avançados de radar e guerra eletrônica. As defesas dos novos porta-aviões classe Ford são ainda mais avançadas, com 2 lançadores de mísseis Mark 29 8SM Scada, 2 Rolling Airframe e 4 sistemas Phalanx para defesa em camadas. A classe Ford também possui o sistema de mísseis CRAM, e sua extensa geração de energia elétrica, 600 megawatts provenientes de 2 reatores A1B, oferece capacidade para integrar futuras armas de energia dirigida, como sistemas de laser de elétron livre. Assim, os porta-aviões dos Estados Unidos da América conseguem detectar, mirar e abater a maioria das ameaças próximas. Isso só se os mísseis inimigos chegarem perto o bastante para o porta-aviões precisar se defender. Isso porque os porta-aviões não viajam sozinhos. Eles viajam em grupos de ataque de porta-aviões, o que aumenta suas capacidades ofensivas e defensivas em ordens de grandeza. Os 11 porta-aviões dos Estados Unidos da América possuem grupos de ataque com componentes para guerras aérea, de superfície, submarina e suporte logístico. Isso mostra que o grupo é independente de países anfitriões ou pistas de pouso. Ele leva tudo o necessário para operações contínuas, onde quer que vá. O porta-aviões é o centro do grupo de ataque, junto com seu esquadrão aéreo embarcado, o CVBW, com 65 a 70 aeronaves como Força Aérea, 18 Hornets F-35, Sea Lightning II-E2 de Hawkeye e helicópteros MH-60, algumas das mais avançadas do mundo. Essa combinação oferece ataque ofensivo, defesa aérea e reconhecimento para diversas operações. O grupo também normalmente inclui um cruzador classe Ticonderoga equipado com um sistema de combate Aegis, oferecendo defesa aérea de longo alcance, guerra anti-superfície e capacidade de ataque com mísseis Tomahawk. O cruzador costuma ser escoltado por 2 ou 3 destroyers classe Arleigh Burke, que oferecem guerra antiaérea, anti-submarino, anti-superfície e ataque com mísseis Tomahawk. Se alguém achava que teria mais sucesso debaixo d'água contra esse grupo formidável, normalmente inclui 1 ou 2 submarinos de ataque nucleares. São usados em guerra anti-submarino, coleta de inteligência e ataques de longo alcance, trazendo furtividade e reforçando a defesa do grupo. Por fim, o grupo incluirá uma série de navios de apoio, incluindo pelo menos um navio combinado de munição, petroleiro e suprimentos, conhecido como navio de apoio logístico multifunção ou navio de apoio logístico multifunção, como um navio da classe Supply. Esses navios fornecem suporte logístico essencial, incluindo combustível, munição e provisões para manter as operações no mar. Todo o grupo é liderado por um contra-almirante situado na parte inferior do porta-aviões, que comanda todo o grupo, com funções integradas de comando e controle que permitem operações coordenadas em todas as plataformas. Antes que um míssil ou torpedo inimigo chegue a um porta-aviões dos Estados Unidos da América, terá que superar tudo isso primeiro. Com tanto poder sobre a água e aviões prontos para decolar e defender pelo ar, as chances de um míssil passar são tão remotas quanto Tristã da Cunha. Provavelmente seria necessário um bombardeio muito grande, muito caro e sustentado para esgotar as defesas de mísseis interceptadores de todo o grupo, a ponto de permitir que mísseis conseguissem passar. Ainda assim, é muito improvável que um ou poucos impactos, mesmo com um DF-21 ou Zircon, desativem um porta-aviões, muito menos afundar um. Em 2005, militares dos Estados Unidos da América afundaram o descomissionado United States Ship America para testar as defesas dos porta-aviões e orientar o desenvolvimento de futuros super porta-aviões.
O navio sofreu repetidos ataques e resistiu a 4 semanas de bombardeio intenso antes de ser afundado. E mesmo assim, apesar das imagens mostrarem a proa do porta-aviões profundamente submersa abaixo da linha d'água, com as ondas chegando até o meio do navio, o restante da embarcação ainda parece mais ou menos intacto. Resumindo, os Estados Unidos constroem porta-aviões capazes de suportar grandes danos e continuar flutuando. 4 elementos garantem essa durabilidade. Primeiro, o porta-aviões é protegido por placas de aço de alta resistência, com seu convés feito de chapas de aço. Devido ao seu tamanho, o porta-aviões tem flutuabilidade incrível, tornando-o quase impossível de afundar. Terceiro, todos os sistemas vitais, como o de controle, são duplicados em porta-aviões, impedindo que um ataque os incapacite. Em quarto lugar, usinas nucleares e armas capazes de causar explosões secundárias devastadoras ficam na parte submersa do porta-aviões, protegidas por forte blindagem. Quanto ao combustível do navio, ele fica armazenado em bolsas ou tanques que flutuam ao lado do navio, e não nele. Normalmente, há dezenas de bombas e aviões com combustível no convés do porta-aviões. E se tudo isso explodir, o navio certamente sofrerá danos graves. Porém, o porta-aviões tem um forte sistema de extinção no convés para conter incêndios rápidos. Isso significa que seriam necessários vários impactos diretos de mísseis para causar grande dano a um porta-aviões. De acordo com o especialista militar russo Alexei Lenkov, em referência aos mísseis Zircon, 10 mísseis não afundariam um porta-aviões. Haverá danos, provavelmente ele sofrerá, mas está totalmente dentro das capacidades dos porta-aviões americanos retornar para suas bases por conta própria. Os mísseis chineses podem ser mais poderosos, mas sem múltiplos impactos no mesmo ponto criticamente importante do porta-aviões. Incrivelmente difícil. Se ele estiver realizando manobras evasivas enquanto é atacado, o dano também provavelmente não será terminal. O analista militar búlgaro, até mesmo levantou dúvidas se uma explosão nuclear indireta seria suficiente para derrubar um porta-aviões. O porta-aviões é selado contra armas de destruição em massa, com paredes de aço que bloqueiam radiação gama. O sistema de supressão vai remover a radiação do convés. Eles escreveram que uma carga de 300 quilotons explodindo a 1 km, 0,6 milhas, não causaria danos graves ao navio em 2023. Eles e outros especialistas sugerem que atacar um porta-aviões com torpedos subaquáticos pode ser mais eficaz do que usar mísseis e drones aéreos. O especialista militar Boyko Nikolov, do BulgarianMilitary.com, analisou que os torpedos TE-2 são eficazes por atingirem apenas a parte subaquática de uma aeronave. Porta-aviões. Mísseis não servem para isso. Porém, seriam necessários cerca de 10 a 20 torpedos TE-2 para penetrar a blindagem do navio. O porta-aviões classe Nimitz tem defesa contra torpedos de 6 metros, 196 pés. É um sistema de 3 câmaras que dissipa a explosão. Por isso é preciso atingir o mesmo ponto várias vezes com torpedos. Isso talvez não seja viável. Assim como no fim dos anos 1940, quando pessimistas previam a rápida obsolescência daquela geração de porta-aviões. Os Estados Unidos não ignoraram as atuais mudanças tecnológicas disruptivas. A história lendária do porta-aviões tem sido de identificar, abraçar e se adaptar a essas mudanças. Armas nucleares, motores a jato e mísseis guiados passaram de ameaças aos porta-aviões a ameaças representadas por eles. E há um processo muito semelhante acontecendo hoje. Os porta-aviões dos Estados Unidos são exatamente o que permitiu ao país projetar poder para todos os cantos do planeta simultaneamente. Nenhum outro sistema de armas ou configuração chega perto desse poder. Isso permite que os Estados Unidos projetem poder não só militarmente, mas também como uma ferramenta diplomática e até mesmo para fins humanitários. Então, ao invés de abandoná-los, os Estados Unidos estão novamente adaptando e modernizando esses sistemas para uma nova era de guerra. Segundo a Marinha, o novo cenário de guerra exige defesas avançadas e uma doutrina inédita para proteger grandes porta-aviões em águas contestadas. Os porta-aviões classe Ford, de 13 bilhões de dólares, estão sendo construídos para substituir os antigos classe Nimitz dos Estados Unidos da América. Com sistemas autônomos de inteligência artificial e coordenação integrada entre plataformas e domínios, o cenário da guerra muda.
Os porta-aviões classe Ford estão sendo reinventados como centros flutuantes para operações com drones e tripuladas, com alcance global incomparável. A embarcação e sua infraestrutura de apoio estão sendo atualizadas para a era dos drones. A Marinha implanta o drone de reabastecimento MQ-25 Stingray e trabalha para integrar veículos aéreos de combate não tripulados à ala aérea do porta-aviões. O sistema eletromagnético de lançamento e o equipamento de parada do porta-aviões foram escolhidos para acomodar aeronaves não tripuladas e jatos tripulados. Além disso, o projeto foi criado visando alcance e flexibilidade, e nenhuma outra plataforma chega perto. Sistemas não tripulados, sejam aéreos, de superfície ou submarinos, expandem o alcance de um exército de maneiras que antes não eram possíveis. No entanto, drones sozinhos não conseguem replicar a capacidade de projeção de poder de uma fortaleza flutuante de 100 mil toneladas posicionada avançadamente em águas internacionais. Com a classe Ford, a Marinha busca o melhor dos dois mundos. Isso indica que o porta-aviões deve seguir como principal instrumento de projeção de poder por décadas, mesmo que suas armas se tornem irreconhecíveis com a evolução tecnológica. Agora, inscreva-se no The Military Show para ficar informado sobre todos os desenvolvimentos mais importantes no mundo da guerra naval e assuntos militares em geral. Obrigado por assistir.